Hoje eu quero falar de 3 pontos que eu acho importante, 3 pontos principais para que a gente possa trabalhar hoje sobre a legislação, sobre as portarias, sobre as RDCs, sobre as normativas, os adendos. O primeiro é a ordem cronológica, é saber que algumas legislações foram feitas lá atrás, assim como a portaria 344 de 98, ela é muito antiga e algumas leis foram surgindo para aprimorar a portaria 344 e você deve se atentar a isso. Saber também que nós temos as leis de esfera municipal, estadual, federal. Por exemplo, qual lei vai ser mais importante? Qual é a lei que está acima? Geralmente vai ser a lei federal. Então tudo isso deve ser levado em consideração quando nós falamos de legislação, quando nós falamos dessa base legal. O farmacêutico não pode ficar no escuro, porque senão isso pode sair caro, você pode ser prejudicado. Também falar de outro ponto, que é acreditar que existem hierarquia de receitas, que, por exemplo, a receita A você consegue fazer a prescrição de todas as outras substâncias, mas isso não é verdade. Cada medicamento faz parte de uma lista e não existe hierarquia de receita. A notificação A foi feita para entorpecentes, assim como a notificação B e C foram feitas para psicotrópicos. Não existe essa hierarquia, não existe uma receita maior do que a outra, uma receita que é superior à outra. Todos os medicamentos têm a sua lista. E isso não é só para quem está dispensando, essas leis também são para os prescritores, são para os médicos, são para os dentistas, são para os veterinários, todos devem seguir a legislação. Portanto, se você pegar um receituário lá na farmácia, se você pegar uma notificação, por exemplo, uma notificação B prescrita um medicamento que não faz parte da sua lista, você não vai poder dispensar. Na hora da dispensação ali, não é você dispensar para que a farmácia tenha lucro, não é dispensar porque eu vou vender mais, eu vou aumentar meu ticket médio, não é por isso. O farmacêutico sempre deve pensar na segurança do paciente. Eu também vejo um erro muito grande que muitos farmacêuticos cometem, que é quando chega uma prescrição lá na farmácia de paracetamol mais codeína e lá na posologia vem escrito tomar de 8 em 8 horas se dou. Alguns farmas liberam a menor quantidade do fármaco porque eles acreditam que a pessoa não vai precisar do medicamento, mas nesse caso eu sempre deixo a escolha para o paciente, porque só ele consegue mensurar o tamanho da sua dor. Você não vai conseguir avaliar isso, o médico também não consegue, por isso que ele deixa essa prescrição livre para que o próprio paciente escolha o tempo de tratamento de acordo com a sua dor. E o terceiro ponto é as quantidades que podem ser dispensadas. O problema que eu vejo é que na portaria não fala sobre números de caixas, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai lá para a farmácia, a gente percebe que as prescrições vêm de acordo com o número de caixas e assim fica bastante difícil de trabalhar. Você tem que interpretar muito bem aquele receituário para que o paciente não saia prejudicado e também para que você não faça uma dispensação em desacordo com a legislação. Então, o correto é sempre você dispensar de acordo com a posologia e o tempo de tratamento. Se você conhece muito bem cada lista, se você conhece muito bem cada lista de medicamentos controlados, você vai saber a quantidade de medicamentos que você vai poder dispensar.